Inicialmente, queria agradecer o convite do excelentíssimo vereador Cássio Mendes. Gostaria de cumprimentar o presidente da Câmara, Paulo Fundão, e cumprimento aos demais vereadores e a todos os presentes que se encontram aqui nesta Câmara. Bom, podemos iniciar. Ok? Bom, nós iniciamos o mandato em 2017 e, no início, encontramos o SAAI devendo 3 milhões de reais, numa situação bastante difícil, uma vez que não se conseguia repassar na gestão anterior os valores da coleta de lixo. Eu não sei se todos aqui sabem, a coleta de lixo ela é apresentada juntamente com a conta de água aqui no município de São Mateus. Então, nos anos de 2015 e 2016, em função daquela salinização muito grande, o SAAI, a gestão do SAAI, não fazia o repasse à prefeitura. Bom, além disso, encontramos alguns processos trabalhistas que não tinham sido executados e sem válvulas, tubulação, estávamos sem bombas reservas, principalmente nas posições críticas do processo. Através da metodologia Seis Sigma, que é uma metodologia que é utilizada muito por empresas do ramo de papel e celulose e da indústria automobilística, e essa metodologia ela se baseia na parte de fatos e dados. Então, a primeira coisa que a gente notou é que, desde o ano de 2009 até o ano de 2020, o SAAI, quer dizer, ele vinha, até 2016, ele vinha fechando no vermelho. E ele continuou fechando no vermelho até o ano de 2020. A partir de 2020, nós tivemos um superávit, embora pequeno, mas é um superávit, ou seja, após 11 anos, a gente conseguiu fechar as contas do SAAI no azul. Bom, como que foi feito isso? Nós trabalhamos em duas linhas. Uma, a recuperação do SAAI, e a outra foi a tentativa de nós fazermos uma concessão para a Companhia Estadual de Saneamento, a CESAM. Bom, como foi feita essa recuperação? Essa recuperação foi feita da seguinte maneira. Bom, nós tínhamos que aumentar a receita do SAAI. Então, encontramos uma tarifa de R$ 1,28 por metro cúbico. Bom, caro, barato, a primeira pergunta que foi feita na minha gestão foi quanto custa produzirmos 1 metro cúbico de água tratada? Naquela época custava R$ 2,09. Então, isso mostra o seguinte, que quanto mais água nós fornecêssemos à população, maior era o nosso prejuízo. Então, você imagina você tem uma lojinha, você compra um produto a R$ 2,09 e vende ele a R$ 1,28. Quanto mais produto você vender, mais prejuízo você vai ter. Bom, esse foi o primeiro ponto encontrado. O que nós fizemos? Nós contratamos empresa para fazer corte, para que encontrássemos ligações clandestinas, e a gente foi colocando essas pessoas, também fomos colocando aquelas pessoas inadimplentes nos cartórios, de maneira que a gente pudesse justamente fazer o quê? Obrigar com que as pessoas, quando fossem comprar algum valor, verificassem, olha, precisa ir no SAAI e pagar a conta de água, porque para que a gente possa fazer um bom trabalho e atender a população, a gente precisa ter uma receita condizente. O prefeito Daniel Santana trabalhou incansavelmente na tentativa de fazer a concessão para a CESAM. Em 2018, nós até conseguimos 6-5, mas infelizmente precisaria ser a maioria absoluta, 2/3, e aí nós
levamos, mas não conseguimos fazer a concessão. Então, nós continuamos a nossa batalha, mas agora, em função do momento político que nós vivemos, os decretos que foram recentemente, 2 decretos em sequência, hoje, para que a gente possa fazer a concessão, a gente precisaria fazer a passagem através de uma licitação, ou seja, não poderíamos mais fazer um contrato de programa como era feito anteriormente, juntamente com a CESAM. Consequentemente disso, o que nós vamos fazer? Nós, preocupados muito com a situação e a vida das pessoas, principalmente as pessoas mais de baixa renda, o SAE é uma instituição que pertence ao povo de São Mateus. Então, nós vamos, a partir desse momento, vamos trabalhar na recuperação do SAE. Não vamos mais fazer nenhuma concessão. Por que isso? Porque o que acontece é o seguinte: a CESAM, logicamente, ela pode fazer parte da licitação, mas aí não é garantia que a gente consiga fazer a concessão com a CESAM. E uma empresa que venha do setor privado, qual é o objetivo de toda empresa? O objetivo de toda empresa é produzir lucro. Para que a empresa possa se perenizar ao longo dos anos, ela precisa obter lucro. E aí a tarifa, ela pode, vamos assim dizer, subir violentamente, porque toda empresa que vai entrar aqui, pelo passivo de mais de 30 anos que nós temos por volta de 1,4 bilhões de reais para resolvermos o problema de água e esgoto em São Mateus, justamente vislumbrando o atingimento do marco regulatório em 31 de dezembro de 2033. Tá certo? Então, num curto espaço de tempo, qualquer empresa que venha do setor privado, ela vai ter que majorar os preços muito acima daquilo que a gente sempre está trabalhando, que é manter a nossa tarifa sempre abaixo da tarifa da CESAM. Próximo, mas abaixo. Nós estávamos completamente defasados, né? Mantivemos durante toda a Covid, 2019, 20 e 21, nós não aplicamos nenhum aumento de tarifa e nem corte de água, uma vez que passávamos por uma pandemia, uma das piores, acredito eu que a maioria de nós passamos, e a gente não podia cortar um bem de primeira necessidade. Então, ou seja, nós passamos todo esse período, em 2022 tivemos um reajuste, e agora fizemos um outro reajuste, que ainda continua dos 78 municípios, nós temos ainda 53 pela CESAM e mais o de Cachoeiro, que é da BRK, abaixo da tarifa desses senhores. Nós temos vizinhos, circunvizinhos, cidades aqui pequenas, com uma população infinitamente menor do que São Mateus, e que tem a tarifa maior do que São Mateus. Então, baseado nesse conceito, a gente acabou fazendo esse novo reajuste, que na realidade não é nem aumento, acho que o nome correto, ele se chama de reajuste, e, além do mais, introduzimos a tarifa social. Isso era justamente visando o seguinte: as pessoas de baixa renda fizemos exatamente o mesmo conceito que a CESAM usa já há vários anos, ou seja, quem consome menos, paga menos. Então, a primeira faixa, ou seja, consumos de até 10 metros cúbicos, a gente está dando um desconto de 60% em relação à tarifa normal. Quem consome de 11 a 15, nós estamos dando 40% de redução em relação à tarifa normal. E quem consome de 15 a 20, nós estamos dando 20% de redução em função da tarifa. E se a gente fizer uma analogia, a gente poderia, assim, fazer a seguinte interpretação: quanto custa hoje uma internet? Quanto custa? Ela custa R$ 99,00, eu acho que é praticamente R$ 100,00 uma internet. Quanto custa o plano mais baixo de um celular? Vamos usar o bom senso e vamos
verificar. Um plano base de celular é 50, 70 reais, eu acho que é o plano mais simplório que tem. Então, se somar internet com celular, nós estamos falando aí em 170, 160, 170, 180 reais por mês. E nós estamos pagando uma tarifa de água, inclusive eu trouxe aqui alguns exemplos, peguei alguns, aqui na Boa Vista, peguei alguns exemplos, e vocês vão ver que a pessoa pagava, na primeira faixa, nós aumentamos de R$ 2,56 para R$ 3,78 o metro cúbico. A média dos aumentos deu 38%. Tá? E a gente fez isso exatamente para que a gente possa dar continuidade no trabalho, para que a gente possa estar atendendo a população mateense. Um outro item muito importante, vocês se lembram que quando nós entramos, nós fizemos a construção de mais de 18 poços logo no primeiro ano, em 2017. Justamente para fazer o quê? Explica. Cada vez que a gente tivesse uma salinização, que a gente pudesse, através dos poços, desde aquela época, qual foi o ano em que a gente teve uma salinização e que não teve água na torneira potável da população mateense? Está por fora, você não está... Exatamente. Então, fizemos isso para justamente... Agora, a grande perda nossa, em 2018, quando a gente queria fazer a concessão do SAAI, era exatamente para que a gente pudesse fazer a mudança da nossa captação. Porque a gente sabe muito bem que quando a salinização vem, eu tenho uma cunha salina, na qual, onde hoje se encontra a captação do SAAI, ela não é mais adequada. Ela tem que ser relocada a 16,5 quilômetros daqui. E, consequentemente, naqueles 100 milhões, que se falou muito, os 100 milhões vão ser aprovados ou não, 42 milhões, que agora atualizado dão 54 milhões da nova captação seriam utilizados para se fazer a mudança da captação, para justamente a gente não ter que na salinização a gente ficar trabalhando com caminhão-pipa, um trabalho terrível, você tem que fazer uma desinfecção dos caminhões, você tem que, ou seja, é um trabalho, em pleno século XXI, você tem que distribuir água, na época salinizada, para a população através de pipa. E a gente ainda não podemos nos esquecer que nós temos os interiores, nós temos 36 comunidades atuais que são abastecidas através de caminhão-pipa. E por quê? E por que é feito isso? Por que a gente pode parar? De jeito nenhum. Porque nós não temos extensão de rede para isso. Então, ou seja, como é que eu vou abastecer a população se eu não tenho extensão de rede? Então, um ponto crucial aqui é que nós estamos aqui trabalhando o seguinte, nós temos um passivo de mais de 30 anos, o pessoal sem ter feito absolutamente nada. Uma das coisas que eu gostaria muito de perguntar ao Dr. Paulo Fundão, na emenda impositiva, quantos % ele usou para saneamento? Eu gostaria de saber, porque todo mundo fala em saneamento, mas saneamento pouquíssimos fazem. Sabe por quê? Porque saneamento não se vê. Saneamento fica embaixo, escondido embaixo da terra. O que é saneamento? Saneamento são tubulações, são estações de tratamento e que não aparecem. Então, a gente nota que ao longo dos anos, né, isso não é, vamos assim dizer, não é só aqui, mas aqui a gente nota que se fala em saneamento, mas veja, as estações ETS que estão aqui, há mais de 15, 18 anos estão paradas, foram abandonadas. Até o corrimão da escada de algumas estações já não existem mais, fiação elétrica não existe, bomba não tem mais. Então, este é o tipo de coisa que a gente está enfrentando. Então, ou seja, esses reajustes, eles são reajustes para possibilitar com que a gente consiga, conforme eu falei, de 2009 até 2020, houve uma
a gente fechava no vermelho. A partir de 21, 22, tivemos um pequeno superávit. Isso é fácil olhar nos balanços, vocês sabem disso. Em 2023 está projetado um novo superávit. E em 2024, mais um. Porque qual que é a função do gestor? Além de várias delas. Uma delas é você gerar resultado. O Tribunal de Contas, todo ano, nunca teve nenhuma notificação, nada. Mas a recomendação é a seguinte: bom, o que vocês estão fazendo para aumentar a receita? E o que a gente fez para aumentar a receita foi exatamente fazer um bom atendimento ao público, mostrar para ele que a nossa situação, nós não nadamos em dinheiro, nós temos que fazer para garantir, porque eu tenho que pagar o salário do meu pessoal, eu tenho que pagar produto químico e tenho que pagar energia, porque qualquer um desses 3 fornecedores que eu não cumpra com as minhas obrigações financeiras, eles simplesmente desligam a estação e eu não vou ter como produzir água. Então, ou seja, aqui é o bom senso. Eu tenho escutado algumas coisas assim que eu acho fantástico, que é, por exemplo, uma pessoa tinha R$80 uma conta e vai para R$500. Pô, isso é brincadeira, não é verdade? Nós estamos falando em aumentos, isso aí dá mais de 400% de aumento. Aliás, eu acho que todo mundo aqui sabe fazer conta percentual. Quanto que eu tinha, quanto que foi. Então, tem pessoas, às vezes, que estão com os talões há muitos meses sem pagar, tá certo? Porque o aumento que foi dado, a média foi de 38%, ela é escalonada através, em função do consumo. Inclusive, eu até tomei a liberdade, vou até pedir mais uma coisa para o senhor Paulo Fundão. O senhor sabe quanto o senhor paga de água na sua casa? Por quê? Eu estou sendo até muito calmo, porque o senhor não está aqui para fazer pergunta, não. O senhor está aqui para explicar a sociedade. Sim. E está aqui, o senhor está aqui, entendeu? Para responder aos vereadores. Perfeito. E o senhor se coloque no seu devido lugar. Sem dúvida. Mas o senhor... Por quê? Por quê? Porque o senhor está no SAAI desde o início de 2017. Graças a Deus. E eu considero o senhor um incompetente, porque não resolveu o problema da água de São Mateus. Pô. Porque, na verdade, tudo que o senhor está falando aqui, eu estou esperando o momento de eu contradizer o senhor. Sim. Mas o senhor parece que veio aqui se direcionar ao presidente da casa. Mas o senhor me respeite. Mas eu respeito. O senhor me respeite. Presidente. Correto? Mas eu então, respeito. assim, como eu estou respeitando o senhor, sabe por quê? Sem dúvida. Porque o senhor tem 10 minutos para falar. O senhor já está falando há 16 minutos e eu não paralisei o senhor. Perfeito. Para lhe dar a oportunidade. Eu pensei que o senhor fosse fazer pergunta. O senhor me disseram, por favor. Vou fazer. Por favor. Então, vou fazer. Agora, o senhor está falando há 16 minutos sobre a paciência de todos. E aí o senhor direciona algumas perguntas à presidência. Sim. Quando, na verdade, aqui é cada vereador e inclusive a presidência que vai direcionar para o senhor. Perfeito. Vamos Correto? Vamos então, manter a linha de raciocínio, Renê. Vamos manter os trabalhos, presidente.